Maguena, eu estou falando em nome da Danfoss do Brasil e atualmente ocupo o cargo de engenheiro de vendas para soluções prediais dentro da companhia. Vou passar um pouco aqui a nossa agenda. Nós vamos falar um pouquinho do grupo Danfoss, tá certo? Vamos contar a história e as principais divisões e onde nós atuamos. Depois nós vamos falar do desafio energético, que tem tudo a ver com o GBC. Falar aqui sobre onde que as nossas soluções podem contribuir para a economia de energia nos edifícios, tá ok? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil de consumo nos edifícios, né? Onde que se gasta energia, em quais disciplinas. E depois a gente vai falar das soluções da Danfoss para os prédios, comerciais principalmente. Bom, a Danfoss é uma empresa dinamarquesa, fundada em 1933 pelo Sr. Mads Clausen. E o foco da empresa sempre foi engenharia, né? O Mads era um engenheiro e sempre foi um engenheiro inovador. Então isso é uma das marcas da empresa, é o que caracteriza a Danfoss ao longo da sua história. Bom, os primeiros produtos e que definem as divisões da empresa estão listados aí. Nós éramos divididos em 4 grandes linhas de negócio, que isso mudou, um pouco mais adiante eu vou mostrar para vocês. Cooling, que tem soluções para refrigeração, ar-condicionado e aquecimento. Heating, que tem soluções para aquecimento. Drives, são soluções para variação de velocidade de motores elétricos. E a parte de Power Solutions, que tem componentes hidráulicos, principalmente para máquinas agrícolas. Então, a companhia era dividida nessas 4 grandes linhas de negócio. E aí, os primeiros produtos de cada divisão da Danfoss. Hoje nós somos divididos em 3 linhas de negócio principais. As divisões Heating e Cooling se uniram e formaram a divisão Climate Solutions. Então, hoje nós somos divididos em 3. A Danfoss Power Solutions, componentes hidráulicos para máquinas agrícolas. Danfoss Climate Solutions, que tem as soluções de Heating e de Cooling. E é a divisão onde eu estou alocado hoje dentro da companhia. E tem muita sinergia com o mercado predial, principalmente para a parte de ar-condicionado e agora também aquecimento. E temos a divisão Danfoss Drives, que são soluções para variação de velocidade de motores. E aí a gente aplica isso no nosso mundo aqui predial, em sistema de ar-condicionados, principalmente motores para ventiladores e bombas de água. Bom, o desafio energético, o que falar a respeito, né? Bom, atualmente a disponibilidade de água para geração de energia tem sido um problema e a gente voltou a falar aí, né, na possibilidade de um apagão, represas com nível baixo e etc. Então, esse assunto nunca deixou de ser importante, mas agora ele volta, né, à pauta. Pô, temos que ser eficientes, temos que economizar energia. Então, o que a gente vai falar aqui tem total ligação com isso, tá certo? Bom, no Brasil, cerca de 20% da energia consumida está nos prédios comerciais, que é o foco aqui das soluções da Danfoss, tá certo? Dentro desses 20%, 50% dos prédios comerciais, 50% é gasto com ar-condicionado. 20% em iluminação e 30% com outras disciplinas, tá certo? Bom, então é fundamental, já que 20% da energia no Brasil está nos prédios comerciais e nos prédios comerciais 50% da energia está no ar-condicionado, então a gente pode dizer que 10% da energia gasta no país é com ar-condicionado. Veja só que coisa interessante. Então é importante que a gente cuide desse sistema e que ele seja o mais eficiente possível, né? Que ele proporcione o conforto com o menor gasto de energia possível. Uma coisa que é interessante salientar é que os sistemas de ar-condicionado eles são projetados para atender uma demanda que ela só acontece em poucos dias do ano. Vai ser lá no verão, entre os meses de fevereiro e março. Então, aquele sistema que você projetou durante praticamente o ano inteiro, ele vai
trabalhar em cargas parciais, não vai trabalhar no máximo. E aí é onde os sistemas ficam ineficientes. Então é importantíssimo garantir a eficiência dos sistemas, mesmo em cargas parciais. Isso é um desafio do ponto de vista de engenharia. Bom, os problemas típicos no ar-condicionado. O desconforto térmico, o desbalanceamento hidrônico e a síndrome do baixo ΔT. São problemas muito comuns aí no ar-condicionado e eles acabam gerando ineficiência e fazendo com que esse sistema tenha um alto consumo de energia. Bom, agora, seguindo com a nossa apresentação, nós vamos falar um pouco das soluções que a gente tem. Vamos dividir aí entre balanceamento hidrônico, a parte de variação de velocidade dos motores, que é muito importante, naquele aspecto de cargas parciais, ou seja, quando você não precisa esfriar muito o seu prédio, você diminui a velocidade dos motores, dos ventiladores e das bombas. E também a parte de aquecimento, tem umas soluções que a Danfoss está trazendo agora para aquecimento predial. Tá certo? Bom, agora eu vou cobrir a parte de produtos que nós temos para oferecer nas soluções de edifícios. E o meu nome é Felipe, sou engenheiro de aplicação dentro da Danfoss e faço parte do time que é responsável por esses tipos de produtos. Para edifícios, a gente pode ter ventiladores para a parte de extração de fumaça. A gente tem bombas, a parte de chiller também é coberta pelos produtos da Danfoss, como por exemplo compressor e outros itens. A parte de balanceamento hidrônico, que é uma parte que nem sempre tem atenção na hora de colocar o sistema para funcionar ou até mesmo de projetar, que vale a pena ser lembrado. E a parte de aquecimento de água para consumo. Então aqui começando com a parte de balanceamento hidrônico, o que acontece? Geralmente nós temos um sistema onde a gente tem a água escoando em diversos pontos do sistema, só que por conta de perda de carga e desbalanceamento derivado disso, a gente pode ter um ponto onde tenha excesso de vazão e outros pontos onde tenha vazão insuficiente. E aí, quando as pessoas se deparam com esse tipo de situação, o que acontece? Geralmente aumentam a velocidade da bomba ou a potência. E essa é uma solução que não é inteligente do ponto de vista de eficiência energética. Por quê? Você vai aumentar a velocidade da bomba, vai aumentar o consumo energético e você de fato vai conseguir atender todos os pontos, mas alguns pontos estarão com excesso de vazão. E aí, então, o que nós sugerimos para que o sistema seja trabalhado de maneira eficiente? Nesse caso, nós sugerimos utilizar válvulas balanceadoras, ou seja, válvulas que são colocadas para gerar uma perda de carga proposital nas tubulações e assim não ter um canal preferencial de escoamento da água. Então, com esse tipo de solução, nós podemos garantir que a água ela seja distribuída de maneira uniforme de acordo com o projeto para cada trocador de calor, fan coil, etc. Como exemplo, nós temos dois tipos de válvulas balanceadoras. As estáticas, que é o que o slide está mostrando para vocês, onde o balanceamento ele é feito uma única vez, e esse balanceamento ele vai servir para sempre, né? Ou seja, aquelas condições elas não podem mudar. Então, esse tipo de configuração ela é indicada para casos onde você precisa balancear uma vez e você não vai ter uma abertura de algum ponto a mais na sua linha ou algum cliente que eventualmente precise de menor carga, menor fluxo de água ou até mesmo um cliente que encerre o uso da água. Por quê? Se você tiver alguma dessas situações, aquele ponto de água extra ou aquele ponto onde foi fechada
a linha de água, você vai desbalancear o sistema e aí, por consequência, os outros pontos vão ter excesso ou falta de vazão suficiente. Outro conjunto, né, outra família de válvulas balanceadoras seria um conjunto de válvulas que são chamadas de válvulas independentes de pressão. O que isso significa? Do ponto de vista prático, se você abre um ponto a mais ou fecha um ponto a mais no balanceamento estático, você está tendo uma diferença de pressão com relação à sua pressão original, né? A pressão que você utilizou para fazer o balanceamento do seu sistema. Então, no caso das válvulas independentes de pressão, que no caso da Danfoss, a linha mais conhecida seria da ABQM, essas válvulas, independente da pressão a qual ela está sujeita, ela vai manter um fluxo constante de água ou glicol ou qualquer que seja a sua solução após a válvula. O que isso quer dizer? Você tem um prédio onde você tem, por exemplo, 5 apartamentos. Nos primeiros 3 apartamentos você precisa de 100 metros cúbicos por hora, 100 litros por hora, e no segundo você precisa de 1000 litros por hora, no quarto e no quinto. A ABQM, quando você regular a ABQM, ela vai manter obrigatoriamente o fluxo nas 3 primeiras de acordo com a configuração e nas 2 últimas o fluxo de acordo com a configuração também. Então, independente da pressão da sua linha, você vai manter os fluxos de acordo com o que foi colocado em projeto. Então, se você consegue ter, nesse caso, né, você consegue ter uma mobilidade muito maior para o desenho do seu projeto, né? Então, se você precisar adicionar mais lojas ou fechar alguma loja ou tem um apartamento que está vazio, você vai desligar a água, né? Fechar a água que está entrando nesse apartamento. Tudo isso vai ser influenciado no caso do balanceamento estático, mas com a ABQM nós estamos garantidos de que o fornecimento de vazão vai ser de acordo com o projeto. Aí é claro, né, voltando para a questão de cargas parciais, nós conseguimos colocar um atuador para cada válvula, se for necessário, e aí em dias de calor ou épocas de calor, igual o João comentou anteriormente, como fevereiro, janeiro, onde a demanda térmica é maior, a válvula ela vai trabalhar mais aberta. E em épocas como o outono, inverno, a válvula ela vai trabalhar mais fechada por conta do atuador, que vai ler a temperatura externa e vai regular o produto, né, a válvula, de acordo com o necessário. E como que funciona o sistema da ABQM? Então, na animação vocês vão ver que nunca vai ter overflow, né, ou seja, sobrevasão. E se você precisar de cargas parciais, você pode colocar os seus pontos onde necessitam de cargas parciais, a vazão de acordo com o requerido, e os outros pontos vão sempre continuar com a mesma vazão. Se fosse no caso do balanceamento estático, quando você diminui um ponto, os outros pontos obrigatoriamente vão ter sobrevasão. Então, quais são os benefícios da válvula ABQM e como que ela é construída? Ela é uma válvula 2 em 1, ela tem um controle preciso de vazão, ela controla a pressão diferencial absorvendo as flutuações de pressão, que foi o que nós comentamos agora há pouco. E a vazão de projeto, ela é muito simples de ser calculada, porque você tem lá, por exemplo, a vazão de projeto, a vazão nominal dessa válvula é 1000 litros por hora. No caso, se você quiser uma instalação onde sejam 800 litros por hora, você vai ajustar a válvula para 80% da vazão nominal dela. Então, não precisa fazer conta de perda de carga, você só precisa da vazão nominal e colocar a vazão nominal e ajustar a válvula de acordo com a vazão nominal e de acordo, obviamente, com o selecionamento prévio da válvula. Como que ela trabalha, né? Então, ela tem um orifício, ela tem um diafragma,
onde você tem a tomada de duas pressões, a pressão de entrada e a pressão de saída. E esse orifício ele é mecanicamente balanceado de acordo com a interação entre a pressão de entrada e a pressão de saída. Ou seja, se você tiver uma pressão de entrada muito alta, você vai ter uma força em um ponto do diafragma para você compensar essa pressão alta com uma restrição maior do diafragma em relação à passagem de fluido. Então, a válvula sozinha, ela consegue fazer o ajuste de vazão independente das pressões que ela está sendo submetida. É claro, sempre respeitando o mínimo e o máximo de pressão de trabalho de projeto, né, da válvula. A gente já tem as válvulas, tanto de balanceamento estático quanto de balanceamento dinâmico, vamos colocar assim, né, as válvulas independentes de pressão. E a gente pode adicionar um atuador para ela. Pensando na questão de eficiência energética, tem muita demanda de lugares onde o calor que está sendo consumido pelos pontos de consumo, ele precisa ser medido e tarifado, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? E a Danfoss tem uma solução que seria o Novocon, que é um atuador inteligente que pode fazer muitas coisas, né? Aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, colocar os pontos-chave, mas esse atuador, como o próprio nome diz, sendo inteligente, ele consegue fazer muitas coisas, tá? Primeira coisa, ele tem comunicação BACnet e Modbus. Isso significa que ele pode tanto enviar quanto receber informações para fazer o controle ou para alguma outra tarefa. A gente consegue ter uma comunicação em cadeia, ou seja, a gente pode ter uma instalação com um monte de Novocons supervisionados por um único ponto. A gente tem um gerenciamento de energia em horário de pico, ou seja, nós podemos colocar lá, por exemplo, um limite de energia a ser consumida das 7 às 9 da noite, por exemplo. Então, se a energia consumida estiver acima do desejado pela pessoa que instalou o Novocon, a pessoa pode fazer a programação e aí chegando naquela determinada temperatura, o Novocon ele vai atuar para manter a energia constante de fornecimento para o cliente. Comissionamento remoto, que é um negócio extremamente prático, então você coloca a válvula, coloca o atuador, liga todos os atuadores em rede e você consegue fazer isso direto do seu computador. Consegue fazer o flush do sistema, você consegue abrir todas as válvulas, fechar alguma que você deseja, enfim. Tem controle inteligente para ΔT, então a questão de síndrome de ΔT baixo, onde a entrada e a saída da água tem uma diferença de temperatura muito pequena, você consegue controlar isso através do Novocon. Então você coloca lá que a temperatura de saída deve ser de 15 graus acima da temperatura de entrada e o Novocon ele já faz esse controle automaticamente. E também a questão de gerenciamento de alarmes. Então, se você tem alguma instalação com problema, antes de você abrir o local onde a válvula está instalada junto com o atuador para verificar o problema, você consegue já saber se aquele alarme é que está faltando água na rede, se você está com um problema de atuador que está parado, né, ele não está sendo controlado, ou qualquer que seja o seu problema. Outro ponto que o Novocon consegue fornecer de dados para nós, que é o que eu comecei a falar no início desse tópico, é a questão de gerenciamento de energia. O Novocon ele consegue dar o consumo de energia para cada ponto de acordo com a situação dele. Então, o Novocon ele vai medir indiretamente a vazão,
Você adiciona dois sensores, um na entrada e um na saída do seu trocador de calor, e a partir dessas informações o Novocon consegue falar qual que é o consumo energético diário, por faixa de horário, mensal, e aí com essas informações o cliente consegue taxar cada apartamento, ou cada loja, ou cada ponto de acordo com o consumo que a pessoa teve naquele período. E aí isso em relação também ao consumo geral. Então, é um ponto extremamente eficaz que nós temos visto demanda não só no Brasil, mas na América Latina também, né? Então, clientes que estão preocupados em taxar especificamente cada ponto de consumo de acordo com o que foi consumido, eles conseguem utilizar o Novocon, que olhando no mercado, é uma solução bem atraente do ponto de vista de instalação, de manuseio, e que faz total diferença na hora do cliente precisar tarifar cada ponto de acordo com a necessidade do cliente. Além dos produtos mencionados anteriormente, existe o kit Flexo, que é um kit com a BQM, onde você consegue conectar esse kit numa viga fria ou em um fan collet para vazões de 20 a 1.800 litros por hora. Esse kit, 20 a 1.900 litros por hora. Esse kit ele vem com filtro Y, tem válvulas de serviço, você consegue fazer o bypass na linha, válvula de serviço para drenar a água do sistema. Tem os tubos flexíveis que ajudam na conexão, né? Fica muito mais fácil você colocar o kit, pegar os tubos flexíveis para encaixar no próprio trocador de calor. Então, é um kit que ele veio para trazer prática, né, na instalação. Existem os plugs para teste de pressão, então se tiver alguma demanda ali, algum problema na linha e quiser identificar como que está a situação, o plug para teste de pressão ele é bem-vindo também. Sem contar que ele é constituído de ABQM, né? Então são válvulas independentes de pressão que são muito mais fáceis de serem comissionadas, igual eu mencionei anteriormente, só precisa ajustar na válvula qual que é a vazão nominal, e a partir disso a BQM já está pronta para uso. Além disso, ela pode ser adquirida com o kit de isolamento, né? Ou seja, se você quiser já a válvula, o kit todo isolado, é possível de ter um kit como na foto que vocês estão vendo, já isolado, para facilitar mesmo a vida do instalador. Saindo da parte de balanceamento hidrônico, de válvulas, etc., a Danfoss também tem VLTs, né, variadores de frequência, para diversas aplicações. Aqui, mais especificamente, eu vou falar do FC102, que é um drive que ele é muito aplicado para, por exemplo, unidade de tratamento de ar, porque ele é inteligente, ou seja, ele mesmo consegue fazer alguns controles e não necessita mais de ter um controle central para fazer o gerenciamento das atividades daquele ponto. Ou seja, se você ligar todos por exemplo, o ventilador, a parte de umidificação, a parte de aquecimento e de água gelada, tudo dentro do VLT, né, do FC102, ele consegue gerenciar todos esses pontos. Então, você coloca lá que você quer, sei lá, 70% de umidade e 15 graus. Se a temperatura estiver maior ou menor, se a umidade estiver maior ou menor, ele vai gerenciar todos os itens, né, que compõem essa solução para entregar o ar na temperatura e umidade adequadas. Além disso, ele tem um monitoramento de filtro, então, dependendo do diferencial de pressão entre a entrada e saída do filtro, você consegue saber se o filtro precisa ser trocado.
Então, existe essa funcionalidade também no FC102 e instalação fora do painel, porque ele tem IP55. Então, dá para instalar ele próximo do duto onde está sendo tratado esse ar, por exemplo. A gente tem algumas funções especiais para ele também, como frequência mínima, ou seja, você quer que a frequência dele não seja menor do que, sei lá, 30 Hz, você consegue programar e aí ele não vai ficar nunca abaixo dessa frequência. E aí essas frequências baixas, como elas danificam alguns equipamentos, então é interessante ter isso. Frequência de bypass, aquela frequência que começa que tem ressonância, né, para o sistema e acaba fazendo um barulho excessivo, a gente consegue pular essa faixa de frequência. E também existe, por exemplo, a função de pré-heat, né, ou pré-aquecimento, onde se o seu motor estiver muito frio, o inversor de frequência ele coloca uma certa corrente para aquecer um pouco o motor antes da partida. Então, essas são algumas funcionalidades do FC102. Além da parte de tratamento de ar, a gente consegue aplicar o FC102 em torre de resfriamento, em pasteurização de escada e ventilação de estacionamento, por exemplo. Onde a gente vai precisar ter extração de CO2 ou algo do tipo. É possível também a gente aplicar ele em escadas pressurizadas, etc. Outras funcionalidades que a gente pode trazer também para o FC102 são a questão de dry pump, ou seja, se a bomba de água ela estiver rodando sem água, existe uma funcionalidade que acusa a falta de água além de dar o alarme para a bomba, né? Ele é equipado com PID, então dependendo da situação, se o cliente quiser alguma personalização, né, de acordo com o sistema onde o FC102 está sendo aplicado, existe a possibilidade de fazer essa personalização do PID do inversor, entre outras coisas, né? Esse inversor ele é muito completo e ele está sendo um caso de sucesso em prédios, né, para aplicações diversas, como vocês puderam ver nessa exposição. Além de todas as funcionalidades anteriores, o VLT FC102 ele também consegue trabalhar sem transistores de pressão e sensor de vazão. Ou seja, ele consegue calcular não, né? Mas controlar a velocidade, a pressão, etc., de acordo com os dados de campo. Então, o custo de instalação ele é reduzido e é um produto que acaba trazendo muitas vantagens, né? Muita praticidade, né? Tanto para o instalador quanto para o funcionamento do dia a dia, porque acaba sendo um equipamento, apesar de mais tecnologia, ele tem menos pontos para ter falha. Então, não tendo transdutores, não tendo sensor de fluxo, isso daí ajuda muito. Além dos produtos anteriores, um ponto de atenção no sistema nos sistemas prediais, né, no consumo de energia predial, seria os compressores. Então, o compressor, todos sabem que consome bastante energia e é um ponto crucial para sistemas prediais. E aí, o que a Danfoss tem para oferecer de produto que tenha bastante eficiência nesse aspecto? E hoje eu trago para vocês o TurboCore, que é um compressor de mancal magnético que não necessita de óleo para funcionar. Para vocês terem uma ideia, depois de 5 anos, nós temos 10% a mais de eficiência do TurboCore em relação
a compressores tradicionais, né? Tradicionais, entre aspas, tradicionais no sentido de que utilizam óleo. E depois de 10 anos, a eficiência do turbocore vai para 20% em relação aos compressores que trabalham com óleo. Então, é um dado que chama muita atenção, porque 20% de economia para compressor não é pouca coisa. Esse compressor ele pode ser condensado tanto a água quanto a ar. Ele tem, igual eu mostrei, né, a eficiência durante a vida útil dele é muito boa. Ele tem um controle interno de proteção que evita, né, ou minimiza a chance de ter alguma danificação mecânica por conta de trabalhar fora de alguma zona ideal de trabalho, etc. A questão de redundância, né, e de ser modular. Essa parte de ser modular é interessantíssima porque esse compressor ele pode trabalhar com cargas parciais, pode-se fazer uma estratégia de atuação, então colocar um compressor maior e um compressor menor para quando você tiver em cargas parciais utilizar só um deles e em carga total ou uma demanda muito alta de energia você ter mais do que um dos compressores trabalhando. Então são diversas estratégias que elas podem ser usadas com esse tipo de compressor. A condensação a ar pode ser feita até 52 graus e a condensação com água até 68 graus. Nós temos uma faixa de atuação que vai de 40 a 400 TR de capacidade para esse compressor. E os compressores com esse tipo de tecnologia que são de outros fabricantes, eles começam o compressor mínimo ele tem uma capacidade muito grande, então a vantagem do turbocore é em relação a isso também, né? Então, por ter compressores menores, a gente consegue utilizar aquele tipo de estratégia que eu comentei. Colocar um compressor para trabalhar em determinados pontos e quando tiver uma carga maior, você coloca mais do que um. A gente falou do balanceamento, com questão de cargas parciais ou modulação do sistema. Nós falamos de variador de frequência, que é um ponto importante para fazer todo o controle dos pontos dos motores, né, da instalação que possuem cargas parciais. Nós falamos do compressor, que existem compressores dedicados para fazer esse tipo de atuação, né? Então, compressores com maior eficiência, que trabalham tranquilamente em cargas parciais, etc. E para fechar a questão de produtos que nós gostaríamos de trazer para vocês, está a parte de aquecimento de água. Então, hospitais, hotéis, entre outros, né? Principalmente esses dois, mas também shopping centers e outros tipos de aplicação, nós temos uma demanda por água quente, né? E aí, quando nós falamos de água quente, nós temos dois tipos de sistema. O sistema aberto, que seria o mais tradicional, né, ou o mais popular hoje no Brasil, onde nós precisamos ter um balanço, né, um balanço da rede de água, um balanço hidrônico, que aí remete àquele primeiro ponto da nossa conversa, né, do meu ponto de conversa com vocês, que seria o balanceamento hidrônico. Então, já falando desse aspecto, nós temos uma válvula que serve para esse tipo de serviço, né, que seria a MTCV. Então, além disso, não é necessário comissionamento, né, quando a gente trabalha com as MTCVs. A gente tem economia de energia por conta da diferença, né, o balanceamento do sistema, então você nunca vai ter uma sobrevasão em algum ponto. O sistema de prevenção de legionela, que é um ponto muito importante, que usando a MTCV junto com o CCR2, que é um controlador da Danfoss, nós conseguimos fazer a desinfecção das linhas, né? Então, o que seria a legionela? Legionela é uma bactéria
que ela pode crescer na água em situações similares, né, ou situações exatamente iguais às que encontramos nas tubulações de água quente em sistemas prediais. Então, ter o controle de legionela é fundamental, principalmente em hotéis, em lugares onde tem pessoas com a saúde debilitada. E aí, quando nós fazemos o uso do MTCV junto com o CCR2, nós temos a válvula e o controle. E aí, os dois juntos, eles vão fechar algumas tubulações e abrir outras tubulações para que a temperatura fique mais alta que a temperatura mínima para matar o micro-organismo por um determinado tempo. E aí, assim, a gente consegue, né, em ciclos de tantas em tantas horas, tantos em tantos dias, depende da estratégia do cliente, mas o ponto principal é que nós conseguimos fazer a desinfecção através desse tipo de sistema. E a questão do balanceamento, né, que é um ponto fundamental, que em questão de fornecimento de água quente é muito possível que alguns pontos estejam com pouca fornecimento de água quente, né, ou seja, fluxo menor do que o desejado, em outros um fluxo maior do que o desejado, e nisso nós temos ineficiência energética e o cliente descontente. Quando nós utilizamos a MTCV, o cliente fica contente porque a água está chegando naquela determinada temperatura de projeto constantemente, e tem a economia de energia, porque não vai ter sobrevasão, não vai ter bomba trabalhando acima da necessidade, não vai ter ponto com menos fluxo do que deveria. E o último ponto, que também é extremamente importante com relação ao sistema aberto, é que é possível monitorar a temperatura e os ciclos de desinfecção. Então, se você colocar o CCR2, né, o controlador, em um sistema de supervisão, você vai ter os dados todos guardados lá para, em um eventual problema, poder comprovar que o tratamento da água está sendo feito. E além do sistema aberto de água, nós temos o sistema fechado, que é um sistema que infelizmente nós não vemos com tanta frequência na América Latina como um todo, mas que tem sido um sistema de muita evidência nos últimos tempos. E o que seria o sistema fechado? Diferente do sistema aberto, onde nós temos um boiler que vai aquecer a água que vai ser disponibilizada para o consumidor, e essa água precisa ser potável, precisa ser livre de legionela, por exemplo, e precisa ser tratada. No caso do sistema fechado, não. Nós temos dois sistemas independentes. Um com a temperatura com a água na temperatura desejada, por exemplo, sei lá, 70, 75 graus. Essa água não precisa ser tratada, não precisa ser tratada do ponto de vista de potabilidade, não precisa ser livre de legionela, não precisa, enfim, essa é uma água que ela só precisa ser limpa fisicamente, né, não conter partículas para não entupir o trocador de calor, não incrustar em alguma parte do sistema. E aí do outro lado do trocador de calor, nós temos a água potável que vem da rede, entra no trocador de calor e já sai quente, pronta para consumo, no banho, nas torneiras ou em qualquer outro lugar que seja. Esse sistema ele é muito eficiente porque você consegue ter uma regulação, né, da temperatura de saída da água quente. Então, nós conseguimos garantir um alto ΔT dentro do sistema. Isso daí traz economia de bombeamento, economia no sistema de aquecimento, porque você vai ter menos ciclos, né, de aquecimento da água. A água ela vai entrar, ela vai precisar ser aquecida um tanto por um determinado tempo, mas não vai ter um ciclo muito grande de liga e desliga aquecedor. Ela tem um risco extremamente baixo de contaminação de legionela, e também tem a questão de
consumo de energia térmica. Igual os sistemas anteriores, este também é possível de ter um monitoramento de consumo de energia térmica. Então, cada apartamento, se for uma residência, por exemplo, cada residência ela vai ser taxada de acordo com a água quente consumida. Então, ao invés do cliente ter um queimador no próprio apartamento, é possível de ter um aquecimento central da água, essa água ser bombeada para aquecer a água de consumo. E aí, com isso, ter a tarifação de cada apartamento de acordo com a demanda, né, o consumo dos clientes. Então, essa solução para sistema fechado, né, que nós chamamos de Flat Station, ele é uma solução muito interessante como uma solução plug and play também. Porque dentro dessa solução você tem válvula de balanceamento. Com a válvula de balanceamento não precisa ter um balanceamento do sistema, não precisa gastar tempo em comissionamento com esse tipo de coisa. E independente da demanda, né, se você tem 5 apartamentos ou 10 apartamentos em um andar requerindo água quente, todos serão atendidos de acordo justamente por conta dessa característica da unidade. Além disso, nesse sistema você possui água quente instantânea. Então, diferente daqueles hotéis onde você abre a água quente e espera para a água quente chegar na sua torneira, aqui não. Como o sistema pode ser posicionado logo acima ou logo atrás da parede do chuveiro, você consegue ter água quente instantânea. Então, é um ponto positivo de conforto para os clientes. E a questão de ser uma unidade plug and play, se vocês observarem na imagem, essa unidade você consegue conectar, posicionar ela, fixar a unidade e só colocar as tubulações de entrada e saída de água de consumo, água quente de serviço e etc. dentro da unidade. Bom, e aí já caminhando para o final da nossa apresentação, a questão de solução de sensores. Então nós temos sensores de temperatura do tipo AKS, transmissor de pressão de água, todos da família AKS, sensor de umidade AK2 e sensor de CO2, bem como outros fluidos. Então, esses são algumas dos sensores que podem ser incorporados na solução de eficiência energética para edifícios. E aí agora, como um resumo, né, das nossas apresentações, minha e do João Aguena, o que um edifício ineficiente traz? É um edifício com baixa eficiência energética. Infelizmente, ainda temos muitos lugares que não miram para a eficiência energética como sendo um diferencial para o prédio. Desconforto térmico devido ao problema de balanceamento, problema de válvulas que não colaboram com o fluxo de água no sistema. Alto índice de manutenção, por exemplo, é um ponto que quando um usuário está descontente com a demanda de água, né, fria, seja fria ou quente, no ponto de consumo dele, haverá com certeza alguma manutenção que deverá ser feita para ajustar a vazão neste ponto. Baixa performance dos equipamentos de HVAC, então bomba, compressores, até mesmo aquecedores de água. Todos esses itens eles dependem da eficiência do sistema. Por exemplo, com a demanda térmica de acordo em cada ponto do sistema, ou se você tem uma água que está entrando a 15 graus e saindo a 18 graus de um fan coil, isso com certeza vai trazer problema de eficiência, de performance para o seu compressor, porque ele vai precisar ligar e desligar por muito mais tempo do que um sistema controlado. E também a falta de monitoramento e dificuldade de rateio de energia, né? Consumo de energia térmica não é rateada.
Com as soluções da Danfoss, a gente tem um sistema com diminuição expressiva de gasto com energia elétrica, reflexo do melhor controle do sistema. O conforto térmico ele pode ser obtido ou ele é obtido a partir de balanceamento independente de pressão. Então isso traz a certeza de que todos os usuários serão contemplados com a quantidade de energia térmica necessária para aquele ponto. A questão de gerenciamento de energia, gerenciamento de sistema, gerenciamento de alarme, tudo isso pode ser também adquirido com os produtos da Danfoss. E a parte de trabalho dentro da melhor zona de performance, né? Ou seja, se o sistema requer cargas parciais, teremos cargas parciais. Se o sistema requer o motor trabalhando em 100%, o motor vai trabalhar em 100%. E a questão de rateio, né, que nós conversamos bastante, monitoramento e mensuração da quantidade de energia térmica que está sendo consumida em cada ponto, bem como energia elétrica, né, que no caso dos nossos produtos aqui a gente fala muito de água, consumo de energia de água, mas também existe a possibilidade de mensurar o consumo energético elétrico da instalação como um todo. Como último slide, eu apresento aqui como uma revisão todas as soluções que foram discutidas. Então, solução para água quente, tanto circuito aberto como fechado, solução de balanceamento, tanto estático quanto independente de pressão, o kit flexo, que é uma solução também muito prática para a parte de fancolete, vigas frias, compressores para refrigeração, compressores livres de óleo, né, oil free, com mancais magnéticos, toda a linha de VLT. Infelizmente eu falei só do FC102, mas a Danfoss tem uma divisão só para tratar de inversores de frequência, então existe uma gama infinita de inversores. E a parte de sensores, né? Então, sensores, transdutores, enfim, uma gama muito rica de produtos, né, sensores para fechar o pacote de soluções Danfoss para edifícios. Eu fico por aqui, agradeço imensamente em nome da Danfoss a participação de todos vocês, de nos assistir até o final e espero vê-los em alguma oportunidade nas instalações, nas reuniões, em uma ligação para tirar dúvida ou para discutir alguma solução relacionada ao seu projeto, tá? Agradeço imensamente novamente e até mais.